Capítulo 1, Parte 2. Seu espírito, habituado a fazer a síntese dos sintomas para apresentar um diagnóstico, compreendeu de repente o que havia de incomum nesse relevo do solo glacial. A linha reta não existe na natureza bruta. A linha curva regular também não. O solo brutalizado, áspero, misturado no decorrer das idades geológicas, pelas formidáveis forças da Terra, é sempre totalmente irregular. Ora, o que a sonda de Briveau havia inscrito sobre o papel era uma sucessão de curvas e de retas, interrompidas e quebradas, mas perfeitamente regulares. Que o solo pudesse apresentar um tal perfil era totalmente improvável e mesmo impossível. Simon tirou a conclusão mais evidente. Há qualquer coisa errada nesse negócio. E você tem qualquer coisa errada aí dentro? Briveau bateu com o dedo enluvado na sua cabeça. Este aparelho funciona com perfeição. Gostaria de funcionar tão bem quanto ele, até o meu último dia. Mas lá embaixo há qualquer coisa que não está bem. Bateu na superfície do gelo com o salto da sua bota forrada. Um perfil assim não é possível, continuou Simon. Eu sei. Isto não parece ser verdade. E os outros, o que encontraram? Não sei de nada. Vou dar um toque de cometa para chamá-los. Subiu no laboratório do caminhão e 3 segundos depois soava a sirena, chamando os membros da missão de volta ao acampamento. Aliás, eles já estavam prestes a voltar. Primeiro as 2 equipes a pé, com suas sondas clássicas. Depois o Snowdog, que tinha na frente o transmitor receptor da nova sonda, uma armadura metálica entre suas 2 lagartas. Um cabo vermelho o ligava ao posto de comando e ao registrador no interior do veículo. Estava também no veículo o mecânico Eloy, Louis Gray, impaciente para ver funcionar o novo instrumento, e um engenheiro da fábrica que tinha vindo para mostrar o seu funcionamento. Era um rapaz alto e magro, mais para louro e de maneiras delicadas. Dava a impressão, por sua elegância natural, de ser feito cortar seus trajes polares numa casa de alta costura. Os veteranos não podiam deixar de sorrir ao olhá-lo. Eloy o havia chamado de Kornekskis, o que lhe assentava com perfeição. Desceu do caminhão em silêncio, escutando com um ar reservado as apreciações de Gray sobre seu utensílio. Segundo a opinião do glaciólogo, a nova sonda falhara completamente. Ele nunca havia visto, nem mesmo no aparelho mais antigo, ser traçado um perfil igual àquele. Mas o mistério não acaba aí, disse Briveau, que esperava junto ao caminhão laboratório. Foi você quem chamou? Fui eu, velhinho. O que é que está acontecendo? Entre e verá. E eles viram. Eles viram os 4 levantamentos, os 4 perfis, todos estranhos e semelhantes entre si. O da nova sonda estava inscrito num filme de 3 milímetros. Gray o havia seguido sobre a tela de controle. Os outros membros da missão o viram sobre a tela do laboratório. O que as outras 3 sondas tinham deixado supor, o novo aparelho mostrava com evidência. Fazia desfilar sobre a tela, com uma nitidez que não deixava lugar a nenhuma dúvida. Perfis de escadas derrubadas, muros quebrados, cúpulas arrebentadas, rampas helicoidais torcidas. Todos os detalhes de uma arquitetura que uma mão gigantesca parecia ter deslocado e destruído. Ruínas, disse Briveau. Não é possível, disse Gray, com uma voz que ousava apenas se fazer ouvir. E por quê? Indagou Briveau.
tranquilamente. Brivaut era filho de um pequeno camponês da Alta Savoia, o último de sua cidadezinha a continuar a criar vacas, ao invés de seguir os parisienses, acumulados a 10 por metro quadrado de neve ou de grama seca. O velho Brivaut havia cercado seu pedaço de montanha de moirões e de arame farpado. É proibida a entrada. E nessa prisão vivia em liberdade. O filho tinha herdado os olhos azul claro, os cabelos negros e a barba avermelhada, além do humor sempre igual e o senso de equilíbrio. Ele via as ruínas como todos os que ali estavam e sabiam interpretar um perfil. A diferença é que os outros não acreditavam, mas ele acreditava porque os via. Se tivesse visto seu próprio pai lá no gelo, teria ficado espantado durante um segundo. Depois teria dito: "Olha aí, meu pai." Mas os membros da missão não podiam deixar de se render à evidência. Os 4 levantamentos se assemelhavam e se confirmavam uns aos outros. O desenhista Bernard foi encarregado de fazer a síntese. Uma hora mais tarde, apresentava seu primeiro esboço. Não parecia com nada que se conhecesse. Era uma arquitetura gigantesca, destruída por alguma força titânica, descomunal. A que profundidade estão estas coisas? Perguntou Eloy. Entre 900 e 1000 metros, disse Gray com ar furioso, como se fosse responsável pela enormidade do acontecimento. Isso significa que elas estão lá há quanto tempo? Não se pode saber. Nunca perfuramos tão profundamente. Mas os americanos já o fizeram, disse calmamente Brivaut. Sim, os russos também, acrescentou Simon, para depois perguntar. Eles teriam podido datar suas amostras? Pode-se sempre. Isso não quer dizer que seja exato. Exato ou não, eles dataram de quando? Gray levantou os ombros diante do absurdo que ia dizer. Aproximadamente 900 mil anos, há alguns séculos. Houve exclamações e depois um silêncio estupefato. Os homens, reunidos no caminhão, olhavam sucessivamente o esboço de Bernard e as últimas linhas do perfil, imóveis sobre a tela. Acabavam de tomar consciência, de repente, da imensidão da sua própria ignorância. Não pode ser, disse Eloy. Foram homens que fabricaram isso. Há 900 mil anos não havia homens, só macacos. Quem lhe disse isso, meu caro? Disse Brivaut. O nosso conhecimento da história dos homens e da evolução da vida sobre a Terra, observou Simon, não é maior do que um cocô de pulga na Praça da Concórdia. E então? Disse Eloy. Senhor Lancieux, peço desculpas ao seu aparelho, disse Gray. Lancieux, Cornex, ninguém mais tinha vontade de chamá-lo assim, nem mesmo mentalmente. Não havia mais lugar na cabeça desses homens para as brincadeiras de colegiais que os ajudavam normalmente a suportar o frio e a lentidão do tempo. Lancieux mesmo não parecia mais com o seu apelido. Seus olhos estavam cansados, suas faces encovadas. Tragava seu cigarro, apagado e retorcido, e escutava Gray sacudindo a cabeça com ar ausente. É uma mecânica sensacional, dizia o glaciólogo, mas há uma outra coisa. Ninguém prestou atenção. Mostre-lhes e diga-lhes o que você pensa. Lancieux apertou o botão de rebobinagem, depois o botão vermelho, e a tela se iluminou.
mostrando novamente o lento desfile do perfil das ruínas. É ali que se deve observar, disse Gray. Seu dedo mostrava no alto da tela. Embaixo do traçado tormentoso do subsolo, uma linha retilínea apenas visível, finamente ondulada, de uma regularidade perfeita. Efetivamente, ninguém havia prestado atenção, pensando talvez que fosse uma linha de referência, um reparo, ou outro sinal qualquer, mas nada de significativo. Diga-lhes, repetiu Gray, diga-lhes o que você me disse, no ponto em que estamos. Preferiria, disse Lancieux, com voz um pouco aflita, fazer primeiro uma contraprova. Nenhuma das outras sondas registrou. Gray cortou-lhe a palavra. Elas não são bastante sensíveis. Talvez, disse Lancieux, com sua voz suave, mas não é certo. Talvez seja porque elas não estejam na frequência exata. Lançou-se juntamente com Briveau numa discussão, a qual se juntaram logo os outros técnicos do grupo, cada um sugerindo quais as modificações que, em sua opinião, convinha fazer nas sondas. O Dr. Simon encheu seu cachimbo e saiu. Não sou um técnico. Não me debruço sobre meus doentes. Faço isso o menos possível. Antes, procuro compreendê-los. Para agir assim é preciso poder. Mas eu sou um privilegiado. Meu pai, que era médico em Poitou, via desfilar mais de 50 clientes por dia no seu gabinete. Como saber o que eles são, o que eles têm? 5 minutos de exame, a pinça para perfurar, o cartão, a máquina de diagnóstico, a receita impressa, o selo de imposto, está pronto, pode se vestir. O seguinte, ele detestava sua profissão, tal como ele e seus colegas eram obrigados a exercer. Quando se apresentou para mim, a ocasião de vir para cá, ele me empurrou pelos ombros com todas as suas forças. Vai, você terá um punhado de homens para tratar, uma cidade. Você poderá conhecê-los. Ele morreu no ano passado, esgotado. Seu coração lhe falhou. Não tive nem tempo para ir lá. Ele nunca pensou em perfurar seu cartão pessoal e colocá-lo na fenda do seu médico eletrônico, mas pensou em me ensinar umas tantas coisas que havia aprendido com seu pai, médico em Auvergne. Por exemplo, a tatear o pulso, olhar uma língua e o branco dos olhos. É prodigioso o que o pulso pode revelar sobre o interior de um homem. Não somente sobre o estado momentâneo de sua saúde, mas sobre suas tendências habituais, seu temperamento e mesmo seu caráter. Se ele é superficial ou profundo, agressivo ou suscetível, sedoso ou áspero, há o pulso do saudável e o do doente. Há também o pulso da caça e a do caçador. Tenho também, como todos os médicos, um diagnosticador e pequenos cartões. Que médico não os tem? Só os uso para confortar aqueles que têm mais confiança na máquina do que no homem. Aqui, felizmente, eles não são muito numerosos. Aqui, o homem conta. Quando Briveau deixou a fazenda de seu pai para fazer em Grenoble os estudos que o apaixonavam, havia calmamente dado uma olhada no programa e transposto todos os obstáculos. Tendo saído em primeiro lugar da escola eletrônica com 1 ano adiantado, pôde transformar seu diploma de engenheiro numa ponte de ouro
para qualquer grande indústria do mundo, mas escolheu a base Vitor. Por quê? Explicava ele ao Dr. Simon. Seu amigo, tratar de eletrônica aqui é divertido. Estamos a 2 dedos do polo magnético, em pleno vai-vem das partículas ionizadas, em pleno sopro do vento solar e mais uma quantidade enorme de coisas que não se conhecem. Isso faz uma salada interessante. Pode-se fazer misérias. Ele abria os braços horizontalmente e agitava os dedos, como se convidasse as correntes misteriosas da criação a penetrar no seu corpo e a percorrê-lo. Simon corria, imaginando-o um Netuno da eletrônica, em pé sobre o polo, os cabelos plantados nas trevas do céu, sua barba vermelha mergulhada nas chamas da terra, seus braços estendidos no vento perpétuo dos elétrons, distribuindo à natureza os fluxos e refluxos vivos do planeta-mãe. Mas era nessas misérias que ele manifestava uma espécie de gênio. Seus grossos dedos cabeludos eram incrivelmente hábeis e sua ciência, associada a um instinto infalível, lhe dizia exatamente o que devia fazer. Ele sentia essas correntes, assim como os bichos sentem a água, e seus dedos hábeis começavam a agir. 3 pontas de fio, um circuito, 3 metais granulados semicondutores que ele virava, juntava, colava, ligava, uma fumacinha, um cheiro de resina e pronto. Um quadrante começava a viver, um arabesco, palpitava na espessura da tela. O problema que Lancelot lhe formulou não era um problema para ele. Em menos de 1 hora havia trocado as 3 sondas clássicas e as equipes se repartiam. O que iam procurar era tão espantoso que todos estavam convencidos de que iam voltar, sem haver conseguido nada. Afora Lancelot, que conhecia bem seu aparelho, os demais pensavam que a pequena linha ondulada era efeito de um capricho da nova sonda. Um fantasma, como dizem os técnicos de televisão. O sol se escondia por trás de uma montanha de gelo quando eles voltaram. Tudo estava azul: o céu, as nuvens, o gelo, os rostos e o vapor que saía de suas narinas. O casaco vermelho de Bernard estava à cor de abóbora. Eles não tinham voltado sem nada conseguir. A linha ondulada estava gravada em suas fitas registradoras, sob a forma de uma linha reta, menos detalhada. Ela havia perdido sua pequena ondulação, mas ela estava lá. Bem que haviam encontrado o que tinham ido procurar. Comparando seus levantamentos e o de Lancelot, Gray pôde localizar um ponto certo do solo subglacial. Projetou o perfil sobre a tela do Snowdog. Aquilo parecia representar um pedaço gigantesco de escada, virado e quebrado. Meus filhos, disse Gray com uma voz controlada, lá tem... Na mão esquerda, segurava uma folha de papel que tremia. Calou-se. Pigarreou. Sua voz não conseguia mais sair.